Por volta de 1300 a.C., em plena madrugada, um palácio na costa síria da cidade de Ugarit vivia um momento singular. O rei havia falecido, mas a celebração estava apenas começando. No salão real, sacerdotes derramavam vinho não em taças, mas em canais esculpidos no piso, que serpenteavam pelo palácio até desembocar nas câmaras funerárias subterrâneas. Não se tratava de uma metáfora, eles invocavam os mortos seguindo um ritual preciso, com palavras gravadas em tabuletas de argila. O objetivo era chamar os Rapilma, os antigos reis guerreiros que, embora tivessem deixado o mundo dos vivos, não haviam desaparecido por completo. Segundo os registros, eles chegavam em carruagens, prontos para participar do banquete. Guarde essa imagem por um instante. Em 1929, arqueólogos franceses iniciaram escavações em um sítio chamado Ras Shamra, na mesma região costeira da Síria. O que descobriram foi a cidade perdida de Ugarit, soterrada desde 1185 a.C., quando os chamados povos do mar a devastaram, encerrando com ela toda uma era da civilização do bronze. Entre as ruínas, centenas de tabuletas de argila emergiram, escritas em uma língua que ninguém decifrava havia 3 milênios. Esses documentos descreviam banquetes em honra aos reis falecidos, rituais para alimentar espíritos de guerreiros e instruções detalhadas para invocar os Rapilma. E aqui surge uma revelação intrigante: a mesma palavra aparece na Bíblia, repetidas vezes. Às vezes traduzida como gigantes, outras como mortos, mas sempre com a mesma raiz hebraica. Como um rei guerreiro de quase 4 metros de altura, mencionado em Deuteronômio, pode estar ligado a esses espíritos que se agitam no submundo? Não se trata de mera coincidência. 3 civilizações antigas, Ugarit, Israel e os autores dos manuscritos do Mar Morto, empregam o mesmo termo para descrever aqueles que, após a morte, se tornaram entidades poderosas. Hoje, vamos desvendar um enigma com 3.000 anos, escondido nas páginas das Escrituras. Vamos descobrir quem eram, de fato, os Refaim. Por que uma cultura os reverenciava enquanto outra recebia ordens divinas para exterminá-los? E por que Jesus escolheu proclamar sua mensagem mais importante justamente diante dos portões do reino deles? Se você já se perguntou por que a Bíblia usa a mesma palavra para gigantes e fantasmas, prepare-se, eles podem ser a mesma coisa. É hora de abrir a Bíblia e observar algo verdadeiramente curioso. Em Gênesis 14:05, lemos que Ló, sobrinho de Abraão, é capturado durante uma invasão. 4 reis do Oriente atacam, e o texto lista os povos derrotados, mencionando que, no 14º ano, Quedorlaomer e seus aliados feriram os Refaim em Asterote Carnaim. Aqui, os Refaim aparecem como um povo real, uma nação de inimigos vencidos, seres de carne e osso. Agora, avance para Deuteronômio 2:20. Moisés relembra a jornada dos israelitas e afirma que aquela também era terra de gigantes. Os amonitas o chamavam de Zanzumim, mas a palavra hebraica traduzida como gigantes é Refaim. Mais adiante, em Deuteronômio 3:11, lemos que Og, rei de Bazã, era o único remanescente dos Refaim. O texto descreve sua cama de ferro, 9 covados de comprimento por 4 de largura, e deixa claro que ele era um gigante, um rei vivo, até ser morto pelos israelitas. Até aqui, os Refaim parecem ser povos guerreiros, nações que ocupavam territórios reais. Mas então, a palavra assume um significado diferente, quase enigmático. Em Jó 26:5, o autor fala do poder de Deus sobre a morte: os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. Porém, o original hebraico não diz mortos, e sim Refaim. Não são gigantes, nem cadáveres, mas espíritos, sombras. O Salmo 88:10 pergunta: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Novamente, a palavra traduzida como mortos é Refaim. Em Isaías 14:9, o rei da Babilônia desce ao Sheol, e o texto afirma que o inferno se alvoroça por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, desperta por ti os Refaim, a todos os príncipes da terra. Aqui, os Refaim são os poderosos, os líderes, os reis guerreiros, a mesma palavra que antes designava gigantes vivos. A Bíblia em inglês e outras traduções tentam suavizar a contradição, usando termos distintos conforme o contexto,
gigantes aqui, mortos ali. Mas o hebraico não muda. É sempre a mesma palavra. Seria um erro de tradução? Uma edição confusa? Ou duas palavras distintas que, por acaso, se escrevem da mesma forma? A raiz hebraica é rapa, associada à cura e à restauração, o que, à primeira vista, parece não ter relação com gigantes ou morte. No entanto, em uma das tabuletas ugaríticas, o deus Eu é chamado de Rapil, o curador, um título divino compartilhado com esses guerreiros falecidos. A Septuaginta, a antiga tradução grega da Bíblia hebraica, também se debate com o termo, ora traduz como gigantes, ora como médicos, ora como caídos. Até mesmo os tradutores antigos não conseguiam decidir como interpretá-lo. Se fosse apenas um problema de tradução, poderíamos ignorá-lo. Mas três elementos tornam isso impossível. Primeiro, a coincidência geográfica é exata. Todos os lugares que a Bíblia chama de Terra dos Refaim correspondem a sítios arqueológicos com estruturas megalíticas e centros de culto aos mortos. Segundo, as tabuletas de Ugarit descrevem a mesma dualidade, reis que, após a morte, mantinham seu poder como espíritos. Terceiro, os manuscritos do Mar Morto esclarecem a conexão, revelando como os gigantes se transformavam em sombras. E se os Refaim não fossem duas coisas distintas, mas sim guerreiros que, em vida, eram gigantes e, após a morte, se tornavam espíritos poderosos? E se a cama de ferro de Oi e os mortos que se agitam em Isaías não fossem contradições, mas partes de uma mesma narrativa, contada em momentos diferentes? Guerreiros e fantasmas, gigantes e sombras, vivos e depois mortos, mas não desaparecidos. Para entender essa transformação, precisamos voltar a 1929. É necessário observar o que os arqueólogos franceses encontraram ao abrir as tumbas sob o palácio de Ugarit. Os reis mortos deixaram instruções, e elas são perturbadoras. A cena é esta: um agricultor sírio arava seu campo quando a relha do arado bateu em algo sólido, uma laje de pedra. Sob ela, um corredor descia para as trevas. A notícia chegou às autoridades francesas, e Claude Scheffer liderou a escavação. O que descobriram foi a cidade perdida de Ugarit, um importante porto da Idade do Bronze, destruído por volta de 1185 a.C. e jamais reconstruído. Entre as ruínas, as tabuletas de argila revelariam um mundo onde a fronteira entre vivos e mortos era muito mais tênue do que imaginamos. A cidade permaneceu abandonada, como se o tempo ali tivesse parado. E nas ruínas do Palácio Real, os arqueólogos encontraram os arquivos, milhares de tabuletas de argila. Contratos comerciais, cartas diplomáticas, textos religiosos, mitos sobre deuses e monstros, e, entre eles, liturgias dedicadas aos mortos. Instruções para alimentar os Refaim. O texto principal é conhecido como KT 1.20 a 1.22. Os estudiosos o chamam de texto dos Refaim. Trata-se de um ritual, uma convocação, e seu conteúdo é mais ou menos assim. Os Refaim são chamados, os antigos reis guerreiros, os seres divinos. Eles são convidados para um banquete. E eles vêm. O texto diz que chegam em carruagens, emergindo do submundo. Vêm para comer. Vêm para beber. E por 7 dias o banquete continua, vivos e mortos partilhando a mesma mesa. Mas o texto mais perturbador é o KT 1161. É a liturgia fúnebre do rei Nikmaddu III, que morreu por volta de 1230 a.C. Os sacerdotes o convocam, chamando-o para se juntar aos Refaim, para tomar seu lugar entre os antigos reis guerreiros. As palavras são diretas: você é convocado, ó Nikmaddu. Você é convocado à sua família. Você é convocado aos seus parentes. Não era poesia. Não era metáfora. Não havia nada de místico nisso. Era religião de Estado. Um culto oficial. O rei morria, e os sacerdotes realizavam um ritual para garantir que ele se tornasse um dos Refaim. E o mais impressionante, a arqueologia confirma. Bem ao lado do palácio de Ugarit, foram encontrados túmulos reais, câmaras de pedra. E, esculpidos no piso do palácio acima, canais de libação que desciam diretamente para os túmulos.
O vinho derramado no salão de banquetes fluía para dentro das sepulturas dos mortos. Não se tratava de uma oferenda simbólica aos ancestrais. Eles estavam, literalmente, alimentando os reis falecidos. Os textos descreviam a prática, e o solo a comprovava. E isso não era exclusividade da Idade do Bronze. Avancemos cerca de 700 anos, até o século V a.C., na Fenícia, na costa do atual Líbano. Ali, arqueólogos encontraram sarcófagos de pedra com inscrições. O sarcófago do rei Tabni de Sidom traz uma advertência clara: eu, Tabni, sacerdote de Astarte, rei de Sidom, repouso neste caixão. Quem quer que você seja, qualquer homem que encontrar este sarcófago, não o abra, não perturbe meu descanso. Mas se o fizer, que não tenha refúgio entre os vivos sob o sol, nem lugar de descanso entre os Refaim. A maldição invoca os Refaim. 100 anos após a queda de Ugarit, a mesma palavra, o mesmo conceito, a mesma crença persistia. É preciso entender o que isso significa. Os textos ugaríticos não são a fonte da qual Israel copiou. Eles são uma confirmação independente. Duas culturas, Ugarit e Israel, encontraram as mesmas entidades, usaram a mesma palavra e testemunharam a mesma natureza dual, reis guerreiros em vida, espíritos poderosos na morte. A diferença não estava na realidade do que eram, mas na resposta que cada povo deu. Ugarit aceitou os Refaim e fez as pazes com eles. Honrou-os. Alimentou-os. Convidou-os para banquetes. Via-os como ancestrais divinos, dignos de veneração. Israel, por outro lado, recebeu a ordem de destruí-los. Mas por quê? Porque a experiência de Israel com os Refaim não era de reverência. Era de antagonismo. Eles não eram seus ancestrais. Eram inimigos. Clãs de gigantes que ocupavam a terra prometida e precisavam ser expulsos. Quando morriam, Israel tinha proibição expressa de alimentá-los, de honrá-los, de chamá-los de volta. Em Deuteronômio 26:14, parte das leis sobre os dízimos, Moisés instrui o povo sobre o que dizer ao apresentar sua oferta: não comi dela em meu luto, nem tirei nada dela para uso impuro, nem dei nada dela aos mortos. Não alimente os mortos. Não faça oferendas aos mortos. A proibição está explícita na lei. A prática central da religião ugarítica, alimentar os Refaim, era exatamente o que Israel se comprometia a não fazer. Os dois povos tinham uma relação oposta com essas entidades. Mas por que os Refaim eram inimigos? O que os tornava perigosos? Para responder, é preciso olhar para onde eles viviam, pois a geografia da terra conta uma história. E essa história está escrita na pedra. Uma observação cuidadosa revela um padrão: os Refaim não aparecem em toda a Bíblia. Eles se concentram em locais específicos, em territórios bem definidos. 3 regiões, em especial, Bazã, o Monte Hermon e o vale a sudoeste de Jerusalém, que ainda hoje leva seu nome. Comecemos por Bazã. Bazã é a região a leste e nordeste do Mar da Galileia, onde hoje ficam as colinas de Golã. E é um lugar estranho. A paisagem é negra, de basalto vulcânico. Quem passa por ali hoje tem a sensação de estar em outro planeta: pedras escuras, pouca vegetação, um ambiente inquietante. Mas a Bíblia o chama de terra dos Refaim. Em Deuteronômio 3:11, lemos: pois só Og, rei de Bazã, restou dos últimos Refaim. Sua cama, uma cama de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon? 9 covados de comprimento e 4 de largura. 9 covados por 4, cerca de 4 metros de comprimento por quase 2 de largura. O texto diz que a cama de ferro de Og estava em exposição em Rabá, a capital dos Amonitas, como uma peça de museu, uma prova física do rei gigante que Israel havia destruído. Og era o último dos Refaim. E aqui as coisas ficam ainda mais impressionantes. Arqueólogos mapearam mais de 5.000 estruturas megalíticas de sepultamento nas colinas de Golã. Construções de pedra colossais, algumas pesando dezenas de toneladas, erguidas para abrigar os mortos. E elas são anteriores à chegada de Israel por milênios, da Idade do Bronze, algumas remontando ao 4º milênio antes de Cristo.
Quem habitava Bazã antes de Israel tinha um culto aos mortos, um sistema sofisticado e organizado para honrar os poderosos falecidos. A Bíblia chama a região de Terra dos Refaim. A arqueologia mostra a infraestrutura de um culto à morte exatamente ali. Agora, amplie o mapa. Na extremidade norte de Bazã, ergue-se uma montanha, o Monte Hermon, com mais de 2.700 metros de altitude, coberto de neve, visível a 100 quilômetros de distância. Os cananeus o chamavam de Baal Hermon. Os gregos o associavam a Pan e construíram um santuário em sua base, uma caverna que acreditavam ser uma entrada para o submundo. Mas o nome hebraico é revelador, Hermon, possivelmente relacionado a Eren, que significa devotado à destruição, amaldiçoado, separado para o juízo. Por que a montanha mais imponente da região receberia um nome assim? Porque, segundo o livro de Enoque, capítulo 6, versículo 6, foi ali que tudo começou, e eram 200 os que desceram nos dias de Jared no cume do Monte Hermon, e o chamaram Monte Hermon porque ali juraram e se comprometeram com mútuos juramentos. Enoque os chama de vigilantes, seres divinos rebeldes. Eles desceram no Monte Hermon, fizeram um pacto, tomaram mulheres humanas e geraram os Nefilins, os gigantes. E quando veio o dilúvio, desceram e selaram seu pacto, torna-se também o lugar onde sua prisão foi decretada. E é justamente ali, aos pés do Monte Hermon, que Jesus conduz seus discípulos séculos depois. A geografia não é mera coincidência. Cesareia de Filipe, onde a pergunta decisiva é feita, quem dizeis que eu sou? Fica ao lado de uma gruta que os gregos chamavam de Porta do Hades. Não era uma metáfora poética. Para os antigos, aquele era um limiar real, um ponto de contato entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. E é ali, diante daquela entrada simbólica, que Pedro confessa, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde com uma promessa que ecoa como um veredicto, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não eram apenas uma figura de linguagem. Eram as mesmas portas que, segundo a tradição, guardavam o acesso ao submundo, o lugar onde os espíritos dos Nefilins, os descendentes dos vigilantes, vagavam como demônios. E o Monte Hermon, onde tudo começou, era agora o palco onde o Filho de Deus declarava sua vitória sobre as forças que ali haviam sido aprisionadas. Mas a história não termina no Hermon. Ao sudoeste de Jerusalém, estende-se o Vale de Refaim, um lugar que aparece repetidamente nas narrativas bíblicas. Em 2 Samuel 5, os filisteus invadem Israel e se espalham por aquele vale. Davi consulta o Senhor, recebe estratégia e os derrota. Eles voltam, novamente no Vale de Refaim, e Davi, seguindo as instruções divinas, os ataca pela retaguarda, vencendo mais uma vez. 2 batalhas, 2 confrontos decisivos, e ambos ocorrem em um vale cujo nome significa os mortos ou os espíritos dos gigantes. Por que ali? Por que aquele lugar específico? A resposta está no mapa. Todas as terras associadas aos Refães, Bazã, o Hermon, as regiões a leste do Jordão, ficam a leste ou nordeste de Israel. E o leste, na Bíblia, carrega um peso simbólico. Adão e Eva são expulsos do Éden e enviados para o leste. Caim, após matar Abel, foge para a terra de Nod, também a leste. A Torre de Babel é construída na planície de Sinar, a leste. Ló se separa de Abraão e segue para Sodoma, a leste. O leste é a direção do exílio, do afastamento da presença de Deus, e é justamente para lá que os refães, os gigantes e seus cultos de morte se concentram. A Bíblia não está apenas registrando eventos históricos. Ela está traçando um mapa espiritual. Os refães não eram apenas guerreiros ou reis mortos, eram espíritos poderosos, resquícios dos Nefilins, que continuavam a exercer influência sobre a terra. Quando Israel foi ordenado a destruir completamente certas cidades e seus habitantes, não se tratava apenas de uma campanha militar. Era uma limpeza teológica. Eliminar os clãs dos gigantes, erradicar os centros de culto à morte, retomar territórios que haviam sido entregues aos refães. Og, o último dos refães mencionado na Bíblia, não foi destacado por acaso. Ele governava Bazã, uma região conhecida por suas cidades fortificadas e seus monumentos funerários.
Bazã era um dos últimos redutos dos gigantes, e sua destruição não era apenas uma questão de estratégia, mas de purificação. Os israelitas não estavam lutando contra meros inimigos humanos, estavam enfrentando uma herança espiritual que remontava aos vigilantes, aos nefilins e aos demônios que deles surgiram. E aqui surge uma pergunta crucial: como os judeus do Segundo Templo sabiam dessa conexão entre gigantes e espíritos? Como entendiam que os refães não eram apenas reis mortos, mas entidades condenadas? A resposta está em textos que não entraram no cânon bíblico tradicional, mas que eram amplamente conhecidos e respeitados na época. Em 1946 ou 1947, as datas variam, um pastor beduíno, ao procurar uma cabra perdida, atirou uma pedra em uma caverna perto do Mar Morto. Ouviu o som de cerâmica se quebrando, escalou a entrada e encontrou jarros antigos. Dentro deles, rolos de couro e papiro, enrolados em linho e escondidos por quase 2000 anos. Nos anos seguintes, arqueólogos exploraram 11 cavernas em Qumran e descobriram a biblioteca de uma seita judaica. Entre os manuscritos estavam cópias de livros bíblicos, comentários, hinos, regras comunitárias e outros textos que a seita considerava autoritativos, incluindo o livro de Enoque. O primeiro Enoque, atribuído a Enoque, bisavô de Noé, é citado brevemente na Bíblia. Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o tomou. O livro, porém, vai muito além. Ele afirma ser o relato das visões que Enoque teve quando foi arrebatado aos céus, visões de anjos, julgamentos, do fim dos tempos, e especialmente, da história dos vigilantes. No capítulo 6, Enoque descreve como 200 anjos, chamados vigilantes, desceram à terra sob a liderança de Senjasa. Eles escolheram o Monte Hermon como local de seu juramento, tomaram mulheres humanas como esposas e geraram os nefilins, traduzidos como os gigantes. O capítulo 7, versículos 2 a 5, detalha a natureza desses seres. E elas conceberam e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 300 covados. Estes devoravam tudo que os homens produziam, e quando os homens já não podiam sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles e devoraram a humanidade. E começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e os peixes, e a devorar a carne uns dos outros e a beber o sangue. Os nefilins não eram apenas grandes em estatura. Eram violentos, insaciáveis, uma força de destruição que consumia tudo à sua volta. Deus, então, envia o dilúvio para purificar a terra. Os gigantes são destruídos, seus corpos afogados, e a criação é renovada. Mas o problema não estava resolvido. No capítulo 15, Deus fala a Enoque e explica o destino dos espíritos dos nefilins. Versículos 8 a 12. E agora, os gigantes que nasceram dos espíritos e da carne serão chamados espíritos malignos sobre a terra, e na terra será a sua morada. Espíritos malignos procederam de seus corpos, porque foram gerados de homens e dos santos vigilantes é a sua origem e princípio primordial. Eles serão espíritos malignos sobre a terra e serão chamados espíritos malignos. Aqui, a revelação é chocante. Os gigantes morrem no dilúvio, mas seus espíritos não têm para onde ir. Por serem híbridos, parte humana, parte angelical, não pertencem nem ao reino dos mortos nem ao dos anjos. Tornam-se espíritos errantes, demônios que atormentam a humanidade. O dilúvio destruiu seus corpos, mas seus espíritos permaneceram. Agora, tudo se encaixa. Os cananeus e outros povos da região não estavam simplesmente orando seus ancestrais mortos. Eles estavam cultuando os espíritos dos nefilins, os descendentes dos vigilantes, seres que nunca deveriam ter existido. Não se tratava de venerar nobres antepassados, mas de alimentar demônios, de manter uma relação com entidades que Deus já havia julgado e condenado. É por isso que Israel foi proibido de participar desses cultos. É por isso que as práticas dos cananeus, como as descritas nos textos de Ugarit, eram terminantemente proibidas. Não porque os refães não fossem reais, mas porque eram reais, e haviam sido condenados. Os próprios vigilantes, segundo o capítulo 10 de Enoque, foram amarrados e aprisionados. Deus ordena aos arcanjos, amarrai Azazel de pés e mãos e lançai-o nas trevas, e abri o deserto que está em Dudael e lançai-o nele. E no dia do grande juízo, ele será lançado no fogo. E o Senhor disse a Miguel,
vai, amarra Sem-Jaz e seus companheiros, que se uniram às mulheres para se corromperem com elas em toda a sua impureza. Quando todos os seus filhos forem mortos e virem a destruição dos seus amados, amarrai-os por 70 gerações debaixo das colinas da terra, até o dia do seu juízo e do seu fim, até que se cumpra o juízo eterno. Os vigilantes não foram destruídos imediatamente. Foram aprisionados sob as montanhas, aguardando o juízo final. E o Monte Hermon, onde tudo começou, era o símbolo dessa prisão, um lugar onde o pacto dos anjos rebeldes havia sido selado e onde, agora, sua condenação estava decretada. E a água, que no imaginário antigo era o limiar entre os mundos dos vivos e dos mortos. O mar, em particular, era visto como o domínio dos espíritos rebeldes, o lugar onde as forças caóticas habitavam desde os tempos primordiais. Não é coincidência que, ao expulsar os demônios, Jesus os envie para um rebanho de porcos que, em seguida, se precipita nas águas. O gesto não é apenas simbólico, é uma declaração teológica. Aquilo que os antigos temiam, aquilo que alimentavam com rituais e oferendas, aquilo que buscavam em sonhos e visões noturnas, estava sendo confrontado ali, de forma definitiva. O homem possuído vivia entre os túmulos, exatamente como Isaías condenava. Não era um caso isolado de possessão, mas uma manifestação do que restava da antiga ordem, os espíritos dos gigantes, os resquícios dos Refaim, ainda ativos, ainda exigindo atenção. E o nome Legião não era mera metáfora. Era uma referência direta à estrutura militar dos vigilantes, à sua organização hierárquica, à sua presença coletiva no mundo. Os demônios não agiam sozinhos, operavam como uma força organizada, remanescente de um sistema que Israel havia lutado para erradicar por séculos. O que torna esse episódio ainda mais significativo é o local onde ele ocorre, a região dos Gadarenos, território que, na tradição, estava ligado aos gigantes e aos clãs dos Refaim. Era uma área fora dos limites sagrados de Israel, um lugar onde as práticas proibidas ainda persistiam, onde os mortos eram invocados e onde os espíritos dos antigos guerreiros continuavam a exercer influência. Ao pisar ali, Jesus não estava apenas curando um homem, estava invadindo o último reduto dos vigilantes, o lugar onde sua presença ainda era sentida, onde seu legado ainda era cultuado. E a reação dos demônios é reveladora. Eles imploram para não serem enviados para o abismo, o mesmo lugar onde os vigilantes haviam sido aprisionados sob o Monte Hermon. Não nos mandes para o abismo, clamam. Eles sabiam qual era o seu destino final. Sabiam que, assim como seus antecessores, estavam condenados a esperar o juízo eterno. Mas, por enquanto, ainda podiam habitar entre os vivos, ainda podiam se manifestar através dos corpos daqueles que os buscavam. A expulsão dos demônios para os porcos, animais impuros, associados a rituais pagãos, e sua destruição nas águas era um eco do dilúvio, um novo julgamento sobre as forças que haviam corrompido a terra nos tempos de Noé. O que Jesus faz ali não é apenas um exorcismo. É uma reversão da ordem estabelecida pelos vigilantes. Onde eles haviam introduzido corrupção, ele traz restauração. Onde eles haviam deixado um legado de violência e morte, ele oferece vida. O homem que antes vivia entre os túmulos, nu e ensandecido, agora está sentado, vestido e em perfeito juízo. A transformação é completa, não apenas o corpo é libertado, mas a própria identidade é restaurada. E a ordem de Jesus para que ele voltasse para casa e contasse o que Deus havia feito por ele não é um detalhe menor. É um chamado para que a vitória sobre os espíritos dos antigos fosse proclamada, para que a memória daqueles que haviam sido derrotados fosse substituída pela memória daquele que os venceu. Esse padrão se repete ao longo do ministério de Jesus. Onde quer que ele vá, os demônios reconhecem sua autoridade. Eles sabem quem ele é, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem poder sobre o abismo. E não é por acaso que, no Evangelho de Lucas, os demônios gritam: Tu és o Filho de Deus, antes de serem silenciados. Eles não proclamam isso por devoção, mas por terror. Sabem que sua hora está chegando. Sabem que, com a chegada de Jesus, o juízo sobre os vigilantes e seus descendentes está se aproximando. Mas a batalha não termina ali. O Novo Testamento deixa claro que a guerra espiritual iniciada nos dias de Noé ainda não havia chegado ao fim. Paulo, em Efésios 6,
fala sobre a luta contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas não são figuras abstratas. São os mesmos seres que, desde o início, haviam se oposto ao plano de Deus. São os herdeiros dos vigilantes, os espíritos dos gigantes, os Refaim que ainda buscavam influência sobre a humanidade. E a armadura de Deus que Paulo descreve não é apenas uma metáfora, é a resposta definitiva à rebelião dos anjos, à corrupção dos Nefilim, à persistência dos rituais pagãos. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão de crença, mas de lealdade. Desde os tempos de Moisés, Israel havia sido chamado a rejeitar os caminhos dos cananeus, a não se envolver com os rituais dos mortos, a não buscar orientação nos espíritos. Jesus leva essa rejeição a um novo nível. Ele não apenas proíbe as práticas, ele as desativa. Onde os antigos temiam os Refaim, ele os expulsa. Onde os povos buscavam proteção nos mortos, ele oferece vida. Onde os demônios exigiam adoração, ele submete à sua autoridade. E isso nos leva a uma pergunta crucial: por que, depois de tantos séculos, essas forças ainda estavam ativas? Por que, mesmo após o dilúvio, mesmo após a conquista de Canaã, mesmo após os profetas terem condenado essas práticas, os demônios ainda operavam? A resposta está na natureza do pecado original dos vigilantes. Eles não apenas corromperam a humanidade, eles deixaram um sistema em funcionamento, uma estrutura espiritual que continuava a atrair as pessoas. Os rituais, as invocações, as oferendas, tudo isso era parte de um mecanismo que mantinha os espíritos ligados ao mundo dos vivos. E enquanto houvesse quem os alimentasse, eles continuariam a existir. Mas com a chegada de Jesus, esse sistema começa a ruir. A cruz não é apenas um símbolo de redenção, é o ponto final na rebelião dos anjos. É ali que o poder dos principados e potestades é desmascarado, como Paulo escreve em Colossenses 2:15. É ali que a sentença proferida contra os vigilantes no Monte Hermon começa a se cumprir de forma definitiva. E o túmulo vazio não é apenas a prova da ressurreição, é a garantia de que a morte, o último refúgio dos espíritos rebeldes, não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Cristo. O que começou com um pacto no Monte Hermon termina com uma vitória no Calvário. O que foi selado com a queda dos vigilantes é desfeito pela ascensão de Cristo. E o que os antigos temiam, o juízo final sobre os espíritos dos gigantes, torna-se, para os que creem, a promessa de uma nova criação, onde não haverá mais lugar para os Refaim, para os demônios, para as forças que um dia corromperam a terra. Porque, no fim, a história não é sobre os vigilantes. É sobre aquele que os venceu. O mar é o abismo, as profundezas onde Jó diz que os Refaim repousam. E ali, diante daquele sistema inteiro, Jesus se apresenta, e o sistema não consegue resistir à sua presença. Isso nos leva a Mateus 16, quando ele conduz os 12 discípulos para o norte, até Cesareia de Filipe. Ao pé do Monte Hermon, o mesmo lugar onde, segundo Enoque, os vigilantes desceram. Ao lado da caverna que os gregos chamavam de Gruta de Pan, a entrada para o Hades, o portal para o mundo dos mortos. Os judeus do primeiro século conheciam bem aquele local, sabiam o que ele representava e, sem dúvida, conheciam as histórias que o cercavam. Foi ali, naquele ponto exato, que Jesus fez a pergunta decisiva: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Os discípulos responderam com as vozes do povo. Uns diziam que ele era João Batista, outros, Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Mas então Jesus os confronta diretamente. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, sem hesitar, declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Pronunciado em um lugar dedicado aos mortos, à porta do Hades. E a resposta de Jesus a Pedro é uma proclamação que ecoa até hoje: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno. Ali, naquele exato local, onde os antigos acreditavam que se abria o caminho para o mundo dos mortos, Jesus faz uma declaração de autoridade territorial.
Por 1000 anos, aquele monte havia sido símbolo de rebelião, o lugar onde os vigilantes desceram, onde a corrupção teve início. Por séculos, Bazã e as terras dos Refaim foram territórios espiritualmente contestados, centros de cultos à morte, fortalezas dos gigantes. Israel conquistou a terra, destruiu os clãs dos gigantes e purificou os territórios. Mas a dimensão espiritual permaneceu, os Refaim como sombras, os demônios como espíritos dos Nefilins. E agora, Jesus está ali, no epicentro de tudo. No Monte Hermon. Às portas do Hades. E ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala em portas, não se refere a uma estrutura passiva. As portas, na antiguidade, eram símbolos de defesa, de resistência. Jesus está declarando que a igreja não está na defensiva, ela está em ataque. Que estamos tomando de volta o que foi perdido. Tudo que os Refaim representavam, violação de limites, corrupção, morte, opressão espiritual, Jesus enfrenta e vence. Os reis guerreiros que não permaneciam mortos? Jesus é o rei que morre e ressuscita para sempre. Os espíritos de uma humanidade distorcida? Jesus os expulsa, amarra o valente e reconquista o território. Os cultos à morte, as oferendas aos mortos, a consulta aos espíritos? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida vem do Deus vivo, e ponto final. Aqui está o que descobrimos: os Refaim não eram mitologia. Não eram símbolos. Não eram erros de tradução ou passagens confusas nas escrituras. Eles foram reais. Reis guerreiros que se tornaram sombras poderosas, gigantes em vida e espíritos da morte. Múltiplas culturas antigas testemunharam sobre eles, usando as mesmas palavras, descrevendo a mesma natureza dual. Mas cada povo teve uma relação diferente com eles. Os ugaritas os honravam, Israel os destruiu, e Jesus os derrotou de uma vez por todas. E aqui está o ponto teológico: a Bíblia não nega o sobrenatural. Ela exige que você escolha a qual poder sobrenatural vai se alinhar. Isso significa que a pergunta não é se as forças espirituais existem, mas qual delas você está servindo. Honraremos os poderes já derrotados ou seguiremos o Rei vitorioso? Antes de encerrarmos, faça-me um favor. Da próxima vez que ler Gênesis, Deuteronômio ou Isaías, não pule as partes estranhas. Não passe rápido pelos nomes que não consegue pronunciar. Porque atrás de cada nome há uma pessoa, e atrás de cada pessoa, uma história. E algumas dessas histórias podem mudar completamente a forma como você lê a Bíblia.